Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conteúdos da nossa disciplina de ambientação e educação à distância. E nessa primeira aula a gente vai tratar um pouquinho aí dos fundamentos básicos da educação à distância, falar um pouquinho da história, né, para vocês entenderem aí o que é a educação à distância. Antes de mais nada, né, sempre gosto de começar aí com uma frase, uma reflexão para a gente, né, e a frase de hoje é: você não aprende a andar seguindo regras, você aprende fazendo e caindo. Essa é uma frase para motivar vocês aí no início desse curso, né? Todo início de curso é um pouco difícil, né? Você vai estar inserido aí num outro ambiente, vai ter umas certas cobranças, né? Vão vir atividades, vão vir coisas que você vai precisar dedicar algumas horas de estudo. Então, isso faz parte, né? Porque a gente não aprende seguindo uma receitazinha de bolo. Na verdade, a gente vai ter momento que vai estar cansado, vai errar, vai ter dúvida, e isso tudo aí é normal, né, na nossa caminhada. Então, não desanimem, né? Quero dizer para vocês que vocês fizeram a escolha certa em estar nesse curso e as dificuldades existem para a gente superá-las, né? Então, vão com força, vão na fé e vai dar tudo certo. Mas aí, falando um pouquinho, né, sobre a nossa proposta desse vídeo, trazer aí, como eu falei anteriormente, a definição e conceitos iniciais sobre o que é educação à distância. Então, desde seu surgimento, a educação à distância vem suscitando questionamentos quanto à sua definição. Na verdade, é que não existe ainda um consenso, né, sobre o que é educação à distância, mas aí a gente tem alguns estudiosos que vêm se debruçando e vêm tentando trazer aí alguns conceitos, né, sobre essa nova modalidade de educação à distância. E a gente vai ver o que é que algumas pessoas trazem em termos de definição, né? O Gustavo Sirigliano, ele diz que a educação à distância é um ponto intermediário de uma linha contínua, cujos extremos se situam de um lado a relação professor-aluno e do outro a educação autodidata, aberta, em que o aluno não precisa da ajuda do professor. Então, no conceito de Sirigliano, a EAD é vista como uma linha intermediária, né, em que o extremo está aquela relação presencial, aquele ensino que você vai lá na escola, que você tem acesso direto ao professor, né, e do outro ponto está aquela relação autodidata que você não precisa de ajuda de ninguém, você consegue aprender aquilo ali sozinho, sem consultar ninguém, sem falar com ninguém. No meio disso aí estaria o que a gente chama da relação do ensino à distância, né, que seria uma relação mediada por um professor, mas ao mesmo tempo em que o aluno ele está ali fazendo um esforço para aprender. E a gente vai tratar um pouquinho mais disso mais na frente. O Garcia Lamas, por sua vez, define a educação à distância como uma estratégia educativa baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem, sem limitação de lugar, tempo, ocupação ou idade dos alunos. Ela implica em novos papéis para os alunos e para os professores, novas atitudes e novos enfoques metodológicos. Essa definição é bem interessante, porque na EAD você não tem limitações de lugar, de tempo, né, de ocupação, de idade. Eu estou gravando esse vídeo aqui no horário da noite, né, você pode estar assistindo no horário da manhã, outra pessoa pode estar assistindo no horário da tarde, né, posso ter pessoas aí, adolescentes, 15, 16, 17 anos, pode ser que tenha adultos, pode ser que tenha pessoas mais idosas. Então, a educação à distância, ela permite tudo isso, né? Ela, na verdade, é uma educação sem limites, né? Sem limite de tempo, sem limite de lugar, sem limite de idade dos alunos. É uma educação que permite, na verdade, essa variedade, né, de públicos e de opções. Então, por ela ser essa forma, por ela ter essa característica, ela implica em novos papéis, tanto para alunos quanto para professor. Né? Para professor, ele tem que ter um diferencial muito grande, porque ele tem que saber gravar videoaulas, tem que saber pesquisar conteúdo, tem que saber acessar a internet. Então, assim, e para os alunos, eles têm que saber, né? Para os alunos, ele tem uma dificuldade muito maior, porque ele tem que saber como ele vai aprender. Né? Ele não vai ter mais horários fixos, como no ensino presencial. Ah, eu tenho uma aula todo dia, às 19 horas da noite. Não, ele não vai ter mais isso. Então, ele vai ter que se organizar para estudar nos horários, vai ter que dedicar um tempo dentro da sua rotina, que pode ser até de madrugada, mas ele vai ter que se esforçar mais.
A EAD pode também ser definida como uma relação professor-aluno ou ensino-aprendizagem mediada pedagogicamente e mediatizada por diversos materiais instrucionais e pela orientação tutorial. Isto é válido tanto para ambientes pedagógicos tradicionais como para aqueles que usam as novas tecnologias. Então, a EAD também tem essa possibilidade, né? Na verdade, a EAD ela se baseia nessa possibilidade de que o ensino seja mediatizado, né, por outros elementos instrucionais. Por exemplo, aqui a gente está com uma videoaula, né? Mais tarde vocês vão ter um material em PDF para fazer leitura. Então, ela vai utilizar-se de vários mecanismos, podendo ser aqueles mecanismos tradicionais, como um livro impresso, por exemplo, ou através das novas tecnologias, né? De repente você está assistindo esse vídeo no seu smartphone, ou no notebook, ou no tablet, então existe uma gama de possibilidades. A educação à distância, né? Aí é outro conceito, é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. Então, vocês estão começando esse curso agora, talvez você não tenha noção da estrutura que foi organizada na instituição para poder ofertar esse curso na modalidade totalmente à distância, né? Então, exige uma série de técnicas especiais, exige uma metodologia diferenciada do ensino presencial. E essa é uma característica marcante da educação à distância. E aí eu vou falar para vocês também um pouquinho da história, né? Onde é que surgiu? Será que a educação à distância realmente só surgiu com os computadores? Né? E a gente vai ver que não é. Provavelmente, a primeira notícia que se registrou da introdução desse novo método de ensino foi um anúncio de aulas por correspondência, ministrado por Caleb Phillips em 20 de março de 1728, na Gazeta de Boston, Estados Unidos. Ele enviava suas lições todas as semanas para os alunos inscritos. Então, é uma metodologia de ensino que, na verdade, já tem alguns séculos. E no Brasil, pesquisas realizadas apontam que ela já existia pouco antes de 1900, através de anúncios em jornais de circulação no Rio de Janeiro, onde eram oferecidos cursos de datilografia, que eram ministrados por estabelecimentos de ensino, mas por professores particulares, que não eram ministrados em estabelecimentos de ensino, mas por professores particulares. E aí um pouquinho mais da história da EAD no Brasil. Em 1923 era fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, cuja principal função era possibilitar a educação popular por meio de um então moderno sistema de difusão de curso, que era a rádio. Né, os programas educativos a partir dessa época se multiplicavam e repercutiam em outras regiões, não só do Brasil, como em diversos países do continente americano. Então, o rádio, né, que hoje ainda é muito utilizado, bastante utilizado, ele também foi uma ferramenta que durante muito tempo foi utilizada para educação à distância. E também temos a figura aí da nossa televisão, né? Esse eletrodoméstico que é tão comum nas nossas residências, ele também foi utilizado para fins educacionais, né? Ainda é. E a sua fase inicial ocorreu aí entre os anos 60 e 70 no Brasil. Aí a gente faz um destaque bem interessante, né? A iniciativa da Fundação Roberto Marinho, que criou alguns programas de sucesso, talvez você já tenha ouvido falar, né? Como os telecursos, que atenderam e continuam a atender um número incontável de pessoas por meio de mecanismos de apoio para que os alunos obtenham certificação pelo poder público. Outro exemplo interessante de aplicação da televisão para a educação à distância foi da TV Escola, né? Que era mantido pelo poder público federal. Porém, a forma de difusão, né, dependia das emissoras abertas. As escolas recebiam o sinal por satélite. E os computadores, né, que é bem comum hoje, na verdade, a grande maioria das iniciativas de educação à distância, elas utilizam-se de computadores, né, eles chegaram na educação por meio das universidades, que instalaram as primeiras máquinas em 1970. Posteriormente, já disponível nos computadores pessoais, a internet ajudou a consolidar a propagação do ensino à distância. Na verdade, hoje é pouco provável a gente falar em educação à distância sem estar falando em internet, sem estar falando de computadores com acesso à internet. Aí, quando eu falo em computadores, eu falo em qualquer dispositivo de conexão com a internet, seja o smartphone ou tablet. E aí estão nossas referências básicas. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula de conteúdo, né? Se tiverem qualquer dúvida, pode entrar aí no fórum de discussão e perguntar.
Também estou deixando aí para vocês um material de apoio com vídeo e texto, para que vocês possam se aprofundar mais no entendimento dessa primeira parte da nossa disciplina. Um grande abraço e até a próxima.